Olá, meu povo, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Se você está vindo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, dê também aí o seu joinha. O seu joinha ajuda, faz com que o vídeo ganhe um alcance maior. Eu queria até dizer aqui para vocês que eu publiquei dois vídeos no Shorts e infelizmente esses dois vídeos eles estão aí um pouco paralisados, não foram para frente. Por isso eu queria até pedir o compartilhamento de vocês, porque o vídeo diz respeito, um é sobre a eleição lá, né, em São Paulo, uma crítica que é feita ao Nunes, e um outro vídeo também diz respeito ao Boulos, né, ao que o Boulos cobra do Nunes, tá? E eu acho que tem algumas palavras que de repente eu utilizei ali que o negócio não conseguiu ir para frente, por isso eu peço que vocês ajudem a compartilhar para que o vídeo possa ganhar um alcance maior. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro. Quero aqui passar algumas notícias para vocês, comentar um pouco sobre essas notícias, que esse é o objetivo aqui do canal, não apenas a gente trazer notícias. A primeira que eu quero trazer aqui é essa. Em meio à discussão no governo sobre corte de despesas, Lula critica a visão de políticas sociais como gasto. Isso aqui eu encontrei no Brasil 247. Essa crítica que Lula a economistas, a também jornais de imprensa que julgam que as políticas sociais que são implementadas, né, pelo governo são gastos, ou seja, são gastos, aí entra no teto de gastos, entra e assim por diante. Que é isso que a direita não admite, né? A direita, ela aposta mais uma economia que prejudica a classe trabalhadora, a classe mais sofrida do nosso país. O presidente ele diz o seguinte aqui, mas toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Aí ele até diz assim, isso é inacreditável, né? Então, Lula criticou, tá, hoje, quarta-feira, dia 16, o mercado e parte da mídia que classificam as políticas sociais do governo federal como gasto. Lula discursou na cerimônia de assinatura do aumento no prato. Dois planos voltados para a segurança alimentar e a produção sustentável no Brasil. Abre aspas. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute nas manchetes dos jornais, nos editoriais, no mercado. Toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Toda vez. É inacreditável. Mas isto não é à toa. Isso foi uma doutrina de palavras criadas para induzir a gente a determinados erros. Fecha aspas. São as afirmações de Lula. Lula comparou a gestão de um governo com o setor empresarial quando gastos são tratados como investimentos. Olha aí. E é o que a gente mais vê, né? Assim, principalmente na direita e na extrema-direita. Abre aspas. Se um empresário está gastando dinheiro para fazer uma fossa séptica, não aparece na imprensa como gasto. O empresário vai fazer o discurso dele. Eu estou investindo nas condições de melhoria de qualidade de vida dos meus trabalhadores. Se ele pega dinheiro para fazer o piso, ele troca o piso por outro. Nunca vai aparecer que é gasto. Vai aparecer o empresário dizendo, estou fazendo investimento para cuidar da segurança dos meus trabalhadores. E assim por diante. Mas no caso do governo, do estado e da prefeitura é o seguinte, você vai colocar mais dinheiro na saúde? É gasto. Né? Vai colocar na educação? É gasto. Para cuidar dos pequenos e dos médios produtores rurais? É gasto. Completou. Aqui eu acho que fica muito claro, né? Queremos, assim, concordar em gênero e grau em tudo isso que o Lula diz aqui. Que essa é uma mentalidade, né? Essa é uma mentalidade que muita gente tem. Porque você poderia, quando você até pensa num investimento bem diferente, um tipo de investimento que vai beneficiar a população mais pobre, mais carente, a situação é diferente. Porque o que acontece? Esse tipo de investimento vai fazer com que essas pessoas deixem aquela linha de pobreza extremada e, de repente, passe para um outro patamar, né?
Não são pessoas que vão ficar ricas, mas que vão ter o necessário para se alimentar. Não sei se muitos de vocês conhecem a economia solidária, né? O professor Laudemir, aqui da universidade onde eu trabalho, a Universidade do Estado de Mato Grosso, ele desenvolve, né, trabalhos, projetos nessa perspectiva, da economia solidária. Os projetos, por exemplo, que está dentro da economia solidária, são projetos voltados, por exemplo, para uma economia diferente. Por isso que tem o nome de economia solidária. Porque a economia solidária não visa grandes empresas, grandes empresários, grandes latifúndios e assim por diante. A economia solidária visa, sim, pequenos produtores rurais, ou seja, pequenos empresários, pequenas empresas, e pequena mesmo, tá? Não é muito nessa linha de pequenas empresas, grandes negócios, não, tá? É a valorização de pequenas empresas. A valorização de cooperativa, de formação de cooperativas, a economia solidária trabalha muito nessa perspectiva da formação de cooperativas, tá? Porque é a partir das cooperativas que o pequeno trabalhador vai se unir, né? Vai organizar melhor o seu trabalho e vai se desenvolver. Esse tipo de coisas, assim, quando são implementadas políticas com esses objetivos, aí vai entrar nisso que o Lula está falando, nessa onda de gastos, né? Que na cabeça dessa gente, cabeça capitalista, esses gastos são gastos desnecessários. Porque na cabeça capitalista, quem tem que desenvolver são os grandes. Quem tem que ser valorizado é o dinheiro que tem que chegar, inclusive, né, em termos de empréstimo, qualquer coisa assim, é para os grandes. Porque na cabeça deles é assim, você investindo no grande, o grande, tô falando aqui, o grande empresário, o grande latifúndio, assim por diante, ele emprega. É essa ideia, ele vai empregar mais. Com isso você vai ter mais dinheiro girando e assim por diante. Sendo que esse tipo de perspectiva é uma perspectiva da exploração, né, sem tamanho. É um nível de exploração terrível. Ou seja, o entendimento é que você tenha que ter uma grande quantidade de trabalhadores que ganhem pouco e que continue assim, ganhando pouco, não se desenvolvam. Trabalhadores que, por exemplo, a mínima condição que de repente ele pode ter é de comprar uma bicicleta, de comprar uma moto, no máximo, né? Mas para por aí. Carro não, né? Ou ele tem uma casinha um pouquinho melhor e assim por diante. Ou seja, é interessante para o mundo capitalista que esse trabalhador, esse pequeno trabalhador, que ele continue da forma como ele está. Tá? Porque assim, você sempre vai ter esse trabalhador quando o grande, né, quando o grande empresário, o grande latifúndio, né, também, quando ele precisar, ele vai ter à disposição, por exemplo, esse pequeno trabalhador. Por isso que você precisa manter, né, manter num patamar, não deixar que ele se desenvolva, que ele cresça e assim por diante. Eu tenho aqui mais uma notícia também para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, tá? Que é esse daqui, tá? O governo lançará programa de incentivo para a formação de professores. Olha que legal, gente. Isso aqui é uma coisa boa. Aqui nós temos uma imagem aqui, ó, do Lula escrevendo no quadro, né? O Lula escrevendo no quadro. Olha isso, vê que bacana, né? Que legal, né? O governo lançará programa de incentivo para a formação de professores. Aqui Lula diz assim: ninguém quer mais ser professor. Vamos criar um programa de incentivo para alunos do Enem se tornarem professores, disse o presidente Lula. Adiantou, né, hoje também, quarta-feira, dia 16, a intenção de lançar um programa nacional de incentivo para a formação de novos professores, com foco nos jovens que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio Enem. A medida foi anunciada como resposta a uma das crises mais preocupantes do setor educacional, a falta de interesse pela profissão de professor, agravada pelas condições precárias de trabalho e baixa remuneração. Abre aspas, nós descobrimos outra coisa que vai entrar em discussão na minha pauta quando eu voltar dos BRICS, que é a questão dos professores. Eu lembro que quando aprovamos o piso salarial dos professores, muitos governadores não quiseram pagar porque diziam que não tinham dinheiro. E olha que é um salário merreca para alguém que toma conta de 40 crianças dentro de uma sala de aula
declarou Lula em meio à cerimônia de assinatura do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar no Prato e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Isso aqui tem até a sigla, né? Esse plano alimentar, que é o alimento no prato, é PLANAB, tá? E do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PLANAPO, que esses planos aqui acabam, de uma certa forma, ajudando, né, fortalecendo a economia solidária, como eu acabei citando aqui. Eu só teria uma última coisa a dizer aqui a respeito. Todo incentivo é válido, como o governo federal está fazendo, mas por que a gente tem que se perguntar assim, por que dessa desmotivação, né, das pessoas não quererem, jovens não quererem ser professores? É por conta da situação difícil, tá, que vive a classe, né, a classe dos trabalhadores da educação, os professores, as professoras, né? Baixo salário, uma hora atividade muito grande de trabalho, uma carga de trabalho muito grande, ou seja, uma desmotivação, tá, nesse trabalho. E tem uma série de coisas aqui, de situações, que se a gente for elencar, são muitas, né? Por isso que os professores fazem greves, por isso que tem toda essa luta, e essa luta é anual, todos os anos acontece a mesma coisa. Então, essa situação difícil que precisa ser resolvida, e não é resolvida. A perseguição que existe aos professores, é muito grande essa perseguição. Professores é que se manifestam, que criticam, às vezes um prefeito, que critica um governador, esse professor é perseguido. Há perseguição aos professores e professoras. Então fica uma situação difícil, aonde você vai, com o passar do tempo, desmotivando para que as pessoas procurem, tá? Às vezes até fazem um curso, não tem muito a ver com o curso, fazem um curso de pedagogia, curso de letras, curso de licenciatura, fazem o curso, mas não atuam, não querem atuarem, né, como professores. A falta de concurso público também é um outro problema sério. Então você tem uma série de situações aí que envolvem tudo isso, tá? E que eu fico imaginando assim, que o incentivo de Lula não deixa de ser importante, nem enquanto estudante, mas precisa ter um incentivo da classe dos trabalhadores, por exemplo, dos trabalhadores da educação, né? Precisa melhorar as condições de vida, as condições necessárias para que esse profissional da educação atue, né, de uma forma que ele sinta prazer, ele se sinta bem nesse trabalho que ele desenvolve. Não é apenas amor ao trabalho, não é igual muita gente fala, né? Não basta ter apenas o amor ao trabalho, à profissão. Precisa ser valorizada, sim, essa profissão. É isso que eu tinha de tratar hoje aqui com vocês. Agradeço imensamente. Continuem firmes no canal, compartilhem o vídeo, ajudem a compartilhar, tá, esse vídeo, tá? Ajude aqui o canal tá crescendo, tá bom o canal, tá? Não tá aquele crescimento grandioso, mas com esse trabalho formiguinha, né, a coisa vai então se desenvolvendo cada vez mais. Um abraço e até a próxima!